nosso trabalho ele tem como tema as 7 maravilhas do mundo moderno. E os integrantes do nosso time, Jéssica da Mata Bueno, Daniel Vitor da Silva e Rogério Elias Ferreira. Quem vai dar essa pequena introdução é o Daniel. Fala galera, tranquilo? Isso aqui é uma breve introdução do nosso trabalhinho. Dessa vez o tema são as 7 maravilhas do mundo. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas e tentar falar também um pouco da cultura, ressaltar assim, a cultura do lugar onde cada uma delas está inserida, certo? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu, Rogério, Jéssica e Daniel vamos falar um pouco sobre o tema do nosso paper, que ficamos definidos de falar sobre as 7 maravilhas. Este trabalho tem por objetivo ressaltar e destacar a importância e história das 7 maravilhas do mundo. Falar das 7 maravilhas do mundo é algo de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo de grande aprendizado. Falarei um pouco de Cristo Redentor, Machu Picchu e o Coliseu. Cristo Redentor, partindo do pressuposto que envolve esta obra, percebe-se que dentre estas encontra-se localizada no território brasileiro, no Rio de Janeiro, construída em 4 de abril de 1922. Machu Picchu está localizado no Peru. Esta obra tem uma ligação muito grande com a civilização Inca, pois a construção está diretamente ligada com esse povo. Falarei também um pouco do Coliseu. Coliseu que está localizado na Itália, uma obra de uma arquitetura e dimensão belíssima, planejada pelo imperador Augusto, e que após sua morte esta obra passou por governo de 7 imperadores, até de fato no governo de Vespasiano, de onde precisou levar alguns anos para de fato ela vir a ser concluída, visto que esta obra foi passada por período onde passaram várias gestões políticas. Então, pessoal, é muito isso. Essas obras, na verdade, elas têm todas as 3, elas são muito importantes para todo o contexto histórico da humanidade, onde ambas hoje são visitadas por milhares e milhares de pessoas. Bom, boa noite a todos. Agora eu vou apresentar as outras 4 maravilhas do mundo, né, do mundo moderno. E eu vou começar pela Chichén Itzá, que ela está localizada, né, na península de Yucatán, lá no México, e ela foi fundada pelos maias. Se a gente traduzir o nome da cidade, significa no Poço do Bruxo da Água, e eu já vou explicar por quê. E esse magnífico sítio arqueológico, ele é conhecido por sua arquitetura fascinante e variada. Através desses monumentos, a gente pode descobrir a grande cultura maia, né? E o notável engenho, além de ser uma grande potência econômica regional. Os maias, eles viveram em toda a península de Yucatán, mas a cidade do Chichén Itzá é a cidade mais famosa onde essas pessoas viveram. Eles construíram também grandes cidades como Tikal, Copan, Quiriguá, Palenque e Piedras Negras. Muitos deles eu não sei pronunciar o nome, né? Mas o mais importante foi o Chichén Itzá, tá? Deixa eu passar aqui. Pirâmide de Kukulcán. Um dos pontos mais conhecidos é a Pirâmide de Kukulcán, que foi construído no centro de Chichén Itzá, no século XII. O Kukulcán é um nome de um deus serpente, e eu já vou falar por quê. A pirâmide tem mais de 30 metros de altura, sendo que 26 metros é formada pela plataforma, e o templo em seu topo mediria 4 metros. O acesso ao templo se dá pelas 4 escadas em cada lado da pirâmide, e cada uma delas é formada por 91 degraus. E na entrada do templo há somente um degrau. Somando cada degrau do templo é formado o número 365, que representa, né, o calendário solar dos maias, chamado Hapi. Isso eu achei fascinante, esse calendário aqui que eu coloquei para vocês.
Nas laterais da pirâmide, a gente pode encontrar 52 retângulos, que simboliza a semana do ano, e os 2 equinócios. Equinócios, ele ocorre 2 vezes por ano, tá? Quando o dia e a noite têm a mesma duração. Durante os equinócios, né, de primavera e outono, a luz natural ela cria uma imagem como de uma cobra subindo as escadas até o topo da pirâmide, tá? Em 1930, eles descobriram que tinha um segundo templo no topo da pirâmide, com uma estátua de um Shakmon e um trono em forma de onça. Havia um local em que os maias eles praticavam o chachili, que é conhecido como um jogo de bola. A bola não poderia ser tocada com as mãos, então utilizava os ombros, o cotovelo, os pés, o joelho, e a regra era passar a bola pelos raros, colocados, né, de cada lado do campo. O time que perder seria sacrificado. É tipo um futebol, só que no final quem perde é sacrificado, né? Eu tô acelerando bastante porque é muita coisa mesmo, tá? Templos dos Guerreiros. É um dos pontos de destaque desse sítio arqueológico. A ruína é cercada pelas praças de 1000 colunas. Todas elas eram enfileiradas. Também temos o El Caracol. Os maias o usavam para as observações astronômicas e recebeu esse nome por sua arquitetura, né? Que é tipo um caracol, uma espiral dentro da torre. Também temos o Templo do Homem Barbado. Esse eu achei muito engraçado. É uma pequena estrutura comparada, né, aos outros monumentos. O fato interessante dessa estrutura são algumas imagens de baixo relevo em meio a todas essas figuras que tem uma imagem que parece um homem barbado. Por isso que colocaram o nome de homem barbado. Vamos para a próxima maravilha, que são as ruínas de Pera, da Jordânia. As grandiosas ruínas de Pera, ela fica no sul da Jordânia, tá? E foi construída pelos nabateus em 1200 a.C. Aí uma fotinha para vocês verem, coisa mais linda, né? Em dezembro de 1985, Petra, né, foi alistada como Patrimônio da Humanidade e é considerada parte das 7 maravilhas do mundo. As construções, né, elas foram esculpidas todas em uma pedra chamada de arenito e várias etnias viviam no local. Mas foram os nabateus que fizeram da cidade sua capital e se tornou um grande centro comercial. Petra também ficou conhecida por seus grandes sistemas hidráulicos. Em 63 a.C., o Império Romano ele expandia suas conquistas e Petra foi conquistada pelo Império Romano. Mas continuou a prosperar. E os artistas e as artes começaram a ter as marcas do Império Romano, né? Começou aí a ter uma característica romana. Petra, ao passar dos anos, teve que enfrentar 2 grandes terremotos que causariam uma grande destruição de grande parte da sua cidade. Mas ainda há muitas ruínas e hoje a gente pode ver, né, ir até lá para conhecer os grandes centros históricos e também visitar, né? E se a gente visitar, a gente pode ver casas, templos, túmulos e vários outros monumentos importantes. Em Petra, a gente tem o Al-Khazun, né? Desculpa, estou pronunciando errado, com certeza. Ele foi conhecido como o Templo do Tesouro, tá? Foi construída pelos romanos. Tem uma fachada de 40 metros de altura. Muito bonito, né? Meu Deus, só de pensar que é tudo construído por pedra. Temos também o El-Dair. A arquitetura ela se destaca pela grandiosidade, né? E é um monastério. No sítio a gente encontra também várias tumbas e vários outros monumentos históricos, tá? O Taj Mahal ele é localizado, né, na Angra, né, na Índia.
O Taj Mahal ele é conhecido por sua arquitetura linda, magnífica, mas poucas pessoas sabem que é um edifício fúnebre, né? E a sua construção ela se deu por uma linda história de amor. É uma história trágica, mas é uma história de amor. Shah Jahan, que antes era um príncipe, se apaixonou por uma bela jovem que em breve eles se casariam, né? E ela se chamava Arjumanj Banu. Anos se passaram e o casamento aconteceu. E em breve, Mumtaz Mahal, ela trocou de nome, né? Que antes era a Arjumanj, quando ela casou, ela trocou de nome. Ela deu muitos filhos para o seu marido. Neste tempo que esteve como rainha, né? Ela era um motivo de orgulho para o seu marido e também para o povo. Ela era uma pessoa muito boa, ela ajudava muitas crianças e famílias necessitadas. Mas infelizmente ela faleceu durante o parto do seu 14º filho. Mumtaz, né, o rei, dizem, né, que ele entrou em desespero por sua esposa e chorou durante uma semana inteira, sem parar. E os relatos dizem que o cabelo dele esbranquiçou da noite para o dia. Ele ordenou então que o corpo da sua amada, né, sua esposa, fosse enviada para Angra, onde construiu uma grande estrutura jamais vista para homenagear a sua amada. Mais de 20 mil homens participaram dessa grandiosa construção e Mumtaz Mahal ele participou de cada detalhe. Além do túmulo, havia uma grande mesquita, casa de hóspedes, jardim e 4 minaretes, que significa que é tipo uma torre de mesquita que anunciava as 5 chamadas de oração, tá? A próxima maravilha do mundo é a Grande Muralha da China. É uma das grandes e esplendorosas estruturas mais conhecidas, é a Muralha da China, né? E a estrutura mais extensa feita pelo homem. Essa estrutura ela se chama Changcheng e ela se localiza no norte da China. E esse ponto turístico ele atrai milhares de pessoas do mundo inteiro e é um dos destinos mais procurados do continente asiático. Ele também é considerado o principal símbolo da China, né? A sua construção demorou mais de 2.000 anos e teve início em 215 a.C. e encerrou em 1644. As obras elas se iniciaram no governo de Qin Shi Huang, mas o projeto, né, ele continuou a ser feito nas próximas dinastias. Essa grande estrutura ela tinha por finalidade proteger o Império Chinês dos invasores nômades. Entre eles estavam os mongóis, né? Mas também servia para controlar a imigração e a migração. E também tinha as questões comerciais com outras regiões da Ásia. A Muralha da China tem 21.196 quilômetros de extensão e tem 7 metros de altura e 6 de largura, se tornando a muralha, se notarmos a muralha, ela foi construída com várias técnicas e materiais diferentes. Isso porque ela foi ligada a várias torres construídas espalhadas na Ásia, dependendo da região e da época que foi construída. Então ela é toda diferentona assim na sua estrutura. Há várias portas e torres espalhadas pelas muralhas, e essas torres elas serviam para que os guardas avistassem algum perigo iminente. A Grande Muralha da China ela conseguiu defender os chineses por séculos, mas os descendentes dos mongóis, né, que eram os mais temidos, acabaram dominando a China, e o imperador Kangxi ordenou o fim da construção da muralha. Bom, essas foram as 7 maravilhas do mundo moderno e eu vou deixar a conclusão para meu amigo Daniel. Então, espero que tenham gostado do trabalho. Como eu disse na introdução, o objetivo era falar um pouco sobre as 7 maravilhas do mundo, onde elas estão inseridas e tudo mais. Importante também, eu acho que assim, compreendermos já que o tema desse paper, desse semestre, era cultura regional. A gente falou um pouco sobre história das 7 maravilhas do mundo. Acho que também englobou um pouco
o contexto histórico de onde elas estão inseridas, certo? Então espero que tenham gostado e é isso.